Papo com o Anjo. Bem-vindos a mais um Papo com o Anjo. Hoje a gente traz um cara que já esteve aqui numa outra oportunidade, mas esteve junto com outro cara, então foi um papo cooperado. E eu tenho muita coisa para perguntar para ele, tenho muita vontade de fazer umas perguntas que eu nunca fiz para ele, apesar de que é meu sócio na Bossa Nova Investimentos. Senhoras e senhores, com vocês, Thiago Oliveira. Obrigado pelo convite, João. Mais uma vez aqui, é um privilégio. Muito bem. Thiago, para quem não sabe, Thiago Oliveira é um empreendedor dos bons, das antigas. É um cara que tem uma trajetória incrível de empreendedorismo. Como empresário, né? Acho que até antes de entender o que era empreendedor, ele é empresário e vai falar um pouco sobre isso. Mas o Thiago hoje mora na Califórnia, não está mais aqui no Brasil, apesar de ter negócios aqui no Brasil. Toda vez que ele vem no Brasil, eu digo, vem cá. Vamos conversar e vamos ensinar. Porque, falando de ensinamento, Thiago, eu quero começar de trás para frente. Você hoje tem um projeto que na verdade, é o tema pelo qual eu queria me ater aqui com você, que é Deu Ruim, Virou Aprendizado. Por que você criou esse projeto? João, eu estava no meio da quarentena, vendo muitas lives, muitos projetos maravilhosos, muita informação legal. E uma coisa me incomodou bastante. Todo mundo só falava dos seus feitos, inclusive eu. Dos seus? Os feitos, das suas grandiosidades, o que fez, os 5 passos para o sucesso, como chegar a alcançar o sucesso, né? E isso me incomodou bastante, porque ninguém compartilhava os seus erros. E eu te confesso que em algum momento ali eu me senti um burro. Falei, por quê? Eu demorei, João, 9 anos para minha empresa começar a decolar. Né? Ou seja, foi uma trajetória longa. Foi depois de 16 anos que meu negócio deu certo, que eu vendi ele. 16 anos, né? 16 anos. Então, a trajetória foi um pouco mais longa. E eu comecei a participar de alguns projetos e ver muita gente falando que é muito simples e fácil. E quem empreendeu na veia sabe que os desafios são gigantes. E aí eu comecei a ligar para um empreendedor e falar, cara, você errou bastante. Falei, puta, eu errei muito. O que você não faria de novo? O cara falou, tal. E eu comecei a trazer para minha vida. Eu errei muito. E muitos erros, João, que eu cometi, que se eu tivesse escutando alguém, compartilhando com alguém, eu não teria feito. Então aí surgiu o projeto Deu Ruim, Virou Aprendizado, que eu tenho conversado com empreendedores, com líderes, com executivos, para compartilhar, não o que eles fizeram de grandioso, para compartilhar o que eles erraram na trajetória. Que inclusive, isso é um evento que tem nos Estados Unidos, na Califórnia, que chama Falhar, onde as pessoas vão compartilhar o que erraram, o que não faria novamente. Ou seja, pessoas que tem uma trajetória, qualquer pessoa sobe lá e fala? Não, pessoas que tiveram uma trajetória e em alguns casos até a pessoa, por exemplo, fundou um negócio, quebrou, não deu certo. Né? Não significa que teve sucesso. Cara, em algum momento ela errou. E o que você errou, né? Eu conversei com vários empreendedores, inclusive donos de startups, que o cara fundou a sua startup e não deu certo. Ele fala, cara, eu tirei de aprendizado isso. Que inclusive já é uma cultura nos Estados Unidos, você sabe muito bem que você está mudando isso, ajudando muito aqui, que o cara que leva investimento é o cara que quebrou algumas vezes, porque é o cara que tentou e arriscou. Eu sempre digo isso, né? Que a gente, no Brasil, valoriza muito a história de sucesso das pessoas, né? E todos nós, de alguma forma, temos algumas tropeços, né? Tropeços, desafios que nós passamos. Alguns quebraram, como eu, né? E reverti, né? E cresci novamente. Isso, claro, tem um ensinamento gigantesco. Mas e aí você juntou todo esse aprendizado dessas pessoas, aí você entrevista essas pessoas, aonde? No Instagram, no YouTube? Como é que é? Eu entrevisto no Instagram e agora uma plataforma fechada também, que depois eu jogo para e edito isso daí, pegando os principais erros das pessoas. Então tem erros de liderança, erros de produto, erro de estratégia, erro de caixa, erro de sociedade, tudo que imagina de erro tem nesse projeto. Tem uma pesquisa aqui no Brasil e até no mundo é o seguinte, um dos principais falhas de startups, né, de erros complicações societárias. Tipo assim, um cara não foi combinado, falta, pênalti, escanteio no começo. Nessas entrevistas que você fez até agora, esse foi um fator de grande problema ou é um deles? É um dos principais, não tenho dúvida. Primeiro, o erro societário, na verdade, é esse e erro principalmente de produto. Produto? Produto. Expectativa de produto? Validação de tamanho de mercado, principalmente startup. O cara analisa aquela história do restaurante do Vale do Silício, né? O cara vai abrir um restaurante e ele fala assim, eu vou abrir um restaurante brasileiro.
Ele acha que o concorrente dele são os restaurantes brasileiros. Ele não analisa que os concorrentes deles são todos restaurantes, né? Como acontece muito hoje com a Netflix, né? Netflix não é mais o concorrente da Netflix, hoje é o Fortnite, né? São outros. Então, essa análise de concorrente é muito forte. Mas o principal, sem dúvida, é justamente o acordo societário. Todo mundo se preocupa somente se der certo. Ninguém se preocupa se der errado. Ninguém tem conversas difíceis. Ninguém não. A maioria não tem conversas difíceis no início, como nós tivemos, eu, você, o Pierre. Sentamos 3 horas, o que cada um vai cuidar, qual a responsabilidade. As pessoas não gostam de entrar em conversas difíceis no início. E aí depois vira um grande problema. Um problema maior até do que a desavença inicial, muitas vezes, para chegar num acordo. Você está querendo isso por quê? Né? Mas eu não pensa no futuro o que pode acontecer, pode dar errado. Isso. Me fala uma coisa, dentro desses erros que você está ouvindo dessas pessoas, traz 1, 2 aqui na prática, que para quem está nos assistindo pode aprender com isso. Tipo assim, poxa, não posso cometer esse erro. Eu não posso fazer. Agora me dá um erro no começo, um erro na metade, um erro na gestão. Me dá alguns exemplos aí de que você possa trazer aqui para eles. Teve um erro muito interessante que foi o seguinte: o cara, ele fundou uma startup, ele contratou um diretor de tecnologia, um cara com um currículo muito forte ligado à tecnologia, tá? Mas essa pessoa não tinha a mentalidade de startup. E o que aconteceu? Ela contratou um time gordo com muita gente, ela contratou um time lento, um time que não resolvia um problema rápido. Então olha só o que eu estou dizendo na prática. O time era com mentalidade, o time não era com mentalidade, o time tinha um diretor que era com um currículo muito bom, mas do mercado convencional. E aí essa pessoa começou a contratar gente, programadores com a mesma mentalidade, do mercado antigo, do mercado tradicional. E o que aconteceu? Eles ficaram muito tempo para lançar um produto, para lançar um MVP, queimando caixa. E quando ele foi fazer a nova captação, não deu tempo. O segundo erro que acontece muito é com liderança. Se todo mundo fala que não é sobre produto, serviço, é sobre pessoas, né? Isso a gente escuta direto, que não é sobre... É gente. Então, a maioria dos erros acontecem principalmente com liderança. E aí vai uma coisa que é um aprendizado que eu tenho tido, não são nas grandes coisas, são nas pequenas coisas, o dia a dia. O que faz a gente tropeçar são as pequenas coisas. E, por exemplo, e outro erro muito forte que aconteceu numa startup, de uma empreendedora, ela falou o seguinte: eu comecei a contratar gente igual a mim. Igual. Então, assim, eu era muito comunicadora. Não fez competências complementares. Não fez competências complementares. Então, e este erro é o que eu mais vejo agora, ultimamente, nos projetos que eu estou cuidando da Deu Ruim, são pessoas pegando iguais. E, cara, aí isso é muito prejudicial. É porque você quer pegar similares, né? Porque você se dá bem na cerveja, não sei lá o quê, e acha que vai ser bom na sociedade, né? Exatamente. E também como time, né? Tiago, você lá de fora, você tem uma visão do empreendedor brasileiro, assim, você só mora lá fora, mas você está muito conectado aqui no Brasil o tempo todo, você tem bom relacionamento, você, além da Bossa, está na Ace, que é uma aceleradora de startups, então você está o tempo todo montando um novo projeto, que não sei se você pode falar, se está em sigilo, mas se puder falar, beleza, mas como é que você vê o empreendedor brasileiro versus o empreendedor americano, já que você está morando lá? O empreendedor brasileiro é muito bom. Muito bom. O que existe lá são mais tecnologias e ferramentas mais avançadas. O brasileiro é muito bom porque ele aprendeu a conviver no caos, conviveu com inflação, conviveu com Zika vírus, conviveu com uma série de problemas. Tá? Mas tem 2 coisas que eu acho que a gente deveria copiar os Estados Unidos. Primeiro, lá, quando a pessoa quebra e não dá certo, não é visto como uma doença contagiosa, como um leproso. Aqui, se o cara não deu certo, não quebrou, todo mundo aponta o dedo para ele e fala: cara, esse cara não quebrou. Esse cara quebrou, né? Todo mundo julga. Segundo, o tomar risco lá é incentivado muito nas escolas, desde o início. A você tentar, a você arriscar. Desde pequenininho. Desde pequeno. Então essa mentalidade nas escolas, que inclusive eu estou tendo essa oportunidade para os meus filhos, eu vejo a diferença deles hoje, querer tentar, querer arriscar, para mim é gigante.
Mas o empreendedor brasileiro, ele consegue fazer 2 ou 3 coisas, ele consegue se reinventar, ele consegue, quando vem o Covid, por exemplo, psicologicamente, emocionalmente, é nítido, eu estou aqui há uma semana, mas é nítido que lá o americano está muito mais desesperado. Eu vou te dar um exemplo, a minha esposa passou uma mensagem para mim, cara, tá um caos aqui, todo mundo mandando trancar a janela, comprando papel higiênico e água. Então, emocionalmente, o brasileiro é muito mais forte por esse cenário que a gente já conviveu e convive há anos. Lá qualquer probleminha vira um grande problemão, né? Assim, o Hurricane, né? Como é o Hurricane? É o quê? Furacão. Furacão tá passando longe, o cara tá botando madeira na janela, tá se prevenindo. Hoje, por causa das eleições de amanhã, estão falando que se o A ou B ganhar, vai ter conflito nas ruas. Estão indo pro mercado, comprando água, papel. Cara, o que é isso? Tá. Então, emocionalmente, nós somos muito mais preparados. Nós já estamos em guerra há muitos anos. Né? Exatamente. É outro tipo de guerra, mas nós estamos. E nós aprendemos a enfrentar tudo isso e a sobreviver, né? Agora, tem um ponto que eu queria compartilhar, que é o grande erro das pessoas, tá? Eu vou empreender nos Estados Unidos. Não faça isso. Lá as oportunidades estão escassas. Lá já tem gente fazendo há muito tempo. Você sempre vai ser um estrangeiro. Você pode ter o green card, pode ter o que você quiser. Você sempre será visto como estrangeiro. O Brasil é o país da oportunidade porque aqui está cheio de problema para ser resolvido. Os Estados Unidos não tem problema. Inclusive a fila para investir hoje, você sabe disso, nos fundos lá existe fila para daqui a 5, 6 anos. Então por isso que eu acredito e por isso que eu estou empreendendo no Brasil novamente. Porque eu acredito que aqui é um país de muita oportunidade ainda. Veja, falando em empreender novamente, né? Você, depois que vendeu a sua empresa, você foi embora para os Estados Unidos e você passou a investir, né? Você foi para o outro lado da mesa, digamos, ficou investindo. Investiu em outros negócios, em várias startups também, né? Investiu, está com a gente, mas de um tempo para cá, pelo menos nos últimos 8 meses, eu ouço você falar de um novo empreendimento. O que aconteceu? O bichinho do empreendedorismo te cutucou de novo e você disse, mas peraí, vou deixar vou ser investidor, mas vou voltar a ser empreendedor. Como é que foi isso? Foi convivendo com você na Bossa Nova. Porque você começa... E é verdade isso, porque você começa... Eu empreendi muitos anos, 16 anos tocando uma empresa, depois eu vendi, depois eu me tornei investidor e aí eu fui para a operação da Bossa Nova, né? Ajudar alguma coisa na Bossa Nova. Eu comecei a falar com muito empreendedor, falar com você, falar com o nosso sócio Pierre, e isso me despertou vontade de empreender de novo, né? Na verdade, eu estava numa zona de conforto muito grande, né, João? E a zona de conforto exagerada, ela começa a ser desconfortável, essa é a grande verdade. Todo mundo imagina, João, que você passar o dia inteiro surfando igual eu estava lá, é legal. Cara, chega uma hora que a gente enche o saco. Essa é a verdade. Chega uma hora que você olha o mar e fala assim, as ondas hoje não estão boas, hoje... Você gosta, a gente precisa de um problema para resolver, um desafio. E aí, né, que muita gente sonha de ficar sem fazer nada, né, vou ficar a minha conta cheia de dígito, né? E tal, porque, veja, você algum tempo sonhava com isso também. Você não vem dizer que você nunca sonhou de ter uma conta lotada de dígito como a que você tem hoje. Você não sonhou isso? Sonhei, era um propósito quando eu abri meu negócio. Então, você sonhou um propósito, você de repente conseguiu o que você queria, que era surfar, liberdade, etc. E aí de repente você fala isso aqui pra gente agora, né? Eu fiquei de saco cheio de fazer o que eu sempre sonhei em fazer. Eu sempre falo o seguinte... Mas é porque eu tô dizendo isso, só pra deixar você falar. Porque, cara, pra você ver que... sei lá, muitas vezes a gente almeja algo, mas não consegue, tem que equilibrar as coisas, né? Não dá para você ser aposentado antes da hora, porque se você é empreendedor, você não vai conseguir ficar sem fazer nada. Que foi o teu caso. Eu aprendi uma coisa, primeiro é o seguinte, eu fiquei muitos anos querendo minha independência financeira. Mas na verdade, eu entendi que eu não era obcecado pelo dinheiro, eu era obcecado pela liberdade. E você ter liberdade, você pode ter liberdade empreendendo. Lógico que, né, existe alguns desafios grandes quando você está construindo um projeto igual eu tô. Eu não posso, hoje qualquer hora tá surfando, tá na praia e tal. Mas eu tenho hoje liberdade e flexibilizo minha agenda de acordo com as minhas necessidades. E eu entendi, João, muito tempo e muito duro. Quando eu vendi a empresa, eu fiquei numa vibe muito grande, que eu queria me tornar um bilionário, E eu entendi que eu precisava correr a minha corrida, não correr a corrida do outro. O que eu estou dizendo é o seguinte, para o bilionário ter mais 3, 4 bilhões, que ele goste, para ele pode ser importante, não significa que é para mim.
Então, assim, eu voltei a empreender com o objetivo de ter a liberdade, continuar um equilíbrio da vida. Que, inclusive, você faz um post muito interessante, que é de um empreendedor dormindo, que fala ali que ele não tem tempo para nada. E você, né, você desmitifica isso dizendo o seguinte, não, empreender também tem tempo com a família, também tem tempo para você fazer o que você gosta. Relaxar. Né? E essa mensagem sua que você traz, que eu gosto muito, é assim, cara, a gente pode empreender, pode ter um projeto grande, pode fazer algo grande, pode ter tempo para surfar, pode ter tempo para fazer as coisas que você faz. O equilíbrio, ele é fundamental. Lógico que em alguns momentos da vida você não vai conseguir ter tudo, mas ele é fundamental você ter como meta isso. Inclusive, empreender até dentro das empresas, né? Porque empreender é um estado de espírito. Você pode ser um funcionário empreendedor. Totalmente. Né? Com a mentalidade empreendedora e fazer tudo e ter equilíbrio nas suas coisas, né? Não ficar ser só... Porque eu digo assim, a gente precisa fazer o dinheiro trabalhar pra gente, né? E não a gente ser escravo dele. Né? Exatamente. E eu acho que você tá buscando esse equilíbrio. E o que é que você tem feito? O que é que você vai fazer? Eu vou montar uma fintech. Meu sonho... Você quer montar uma startup para posso investir, pô? Eu tenho um grande empreendedor amigo nosso, né, que fez nosso prefácio. Ele me falou um negócio, que ele começou a investir em cerveja... Explica. O Jorge Paulo Leno, nós escrevemos um livro chamado Segredos da Gestão Ágil por Trás das Empresas Valiosas. Rapaz, tem que vender, cara. Olha, a gente tem um livro juntos, chamado Segredo da Gestão Ágil. Comprem o livro, é um livro amarelo, muito bacana. E o nosso prefaciador, que inclusive eu tô convencendo ele fazendo café da Capital Caboça, levar ele. Vamos lá. Eu perguntei o que ele achava bom. Ele falou, cara, eu continuo achando que cerveja, banco, continua dando dinheiro. Então, meu sonho é ser um banqueiro, entendeu, João? Aí você terminou sendo, né? Que agora você vai fazer um banco, né? Então, aí vai ser uma fintech que vai nascer como uma corretora, que depois a ideia é transformar num banco. Muito bem, muito bem. E o Jorge Paulo recentemente falou que se ele pudesse começar do zero novamente, ele começaria como startup. E você está recomeçando como uma startup. Você vê como as coisas mudaram. Você tinha uma empresa de logística tradicional, trocentos escritórios, não sei quantos colaboradores, e agora você está retomando com todo o aprendizado e a bagagem, montando uma empresa na nova economia. Né? Você vê como as coisas vão mudando, né? Os processos vão mudando. E hoje eu acho você... Mas uma coisa importante, João, desculpa te cortar, mas eu acho que é importante, que eu fiquei nesse ano me preparando bastante, inclusive aprendendo muito com você, com o Pierre, e eu entendi que era um outro game, é um outro jogo, mas eu vindo de negócios convencionais, hoje eu participo de projetos sociais e invisto hoje em tecnologia, né? E cada vez mais eu tenho a certeza que não é sobre produtos e serviços, e sim sobre pessoas. Muito né? bem. Exatamente. Mas o aprendizado, né, e toda a preparação que você fez, você voltou para o game, como você fala, muito mais preparado. Eu vou te falar confidenciar uma coisa, vocês estão me olhando aqui e me ouvindo. Eu conheci o Thiago lá atrás. Cara, o que esse homem aprendeu e cresceu, né? Você cresceu muito, cara. Você sabe muito mais coisa hoje do que você Totalmente. sabia. Não sei se é porque você não falava muito, mas, cara, a sua desenvoltura aqui no microfone é impressionante. Você era meio tímido, ficava meio assim. Hoje, eu me lembro, sei lá, você fez um evento comigo, você não queria falar no evento. Então, assim, hoje você se solta, fala. Tem um canal no Instagram, deu ruim, virou aprendizado, né? E virou uma plataforma. Então isso tudo é muito importante, porque imagina quanto tempo você está encurtando dessas pessoas, mostrando o que dá certo, o que dá errado. Não é que eu digo assim, você pode aprender com os erros dos outros, você não precisa ter seu próprio erro, né? Então, se a partir do momento que você encurta esse caminho e ajuda essas pessoas, muito bem. Fala. E uma observação, João, mesmo eu, com toda essa experiência, eu estou fazendo esse projeto Deu Ruim, Virou Aprendizado, tenho trazido jovens para compartilhar suas startups. No final do dia, eu tô aprendendo muito pro meu projeto. Você tá retroalimentando, né? Retroalimentando. Tiago, todo mundo que vem aqui, Dr. Tiago Oliveira, pros íntimos, ele é o David Beckham das startups. Olha o olho desse cidadão aqui. Né? E tem que olhar para aquela câmera e deixar um recado, um ensinamento. Porque o cara não fica aqui 25, 30 minutos com a gente sem aprender nada, ele tem que aprender. Então, se você não aprendeu nada ao longo do papo, no final você deixa o seu ensinamento. Eu estava no meio dessa quarentena, eu estava no melhor país do mundo. Encosta aqui mais no microfone. Eu estava nessa quarentena, eu estava no melhor estado do mundo, com tudo que eu tinha. E eu estava com saudade de muita coisa. E aí eu fiquei conversando com muita gente, todo mundo com saudade de amigos, saudade de bola, saudade de tomar uma cerveja, fazer um churrasco. E eu tive ali uma certeza, João. E hoje eu tenho um patrimônio muito alto,
mas eu fiquei com uma certeza: nós não somos aquilo que nós conquistamos, nós somos aquilo que nós superamos. E se eu estou aqui hoje, foi o quanto de tombo que eu apanhei, caí, levantei, que você sabe um pouco da minha história, um pouco não, sabe muito da minha história, o quanto de porrada eu tomei na vida para eu estar aqui hoje. E só estou aqui hoje porque eu superei. Então, empreendedor, você não é aquilo que conquistou, você é aquilo que você superou. Pô, putz, grila, eu digo que parente a gente herda e amigo a gente conquista, escolhe, e sócio principalmente. Então, putz, eu fico muito feliz de ter você ao meu lado aqui, né? Mesmo lá na Califórnia, mais perto, sempre. Então, muito bacana. É isso, senhoras e senhores, vocês conheceram Thiago Oliveira, esse grande empreendedor, investidor e um ser humano incrível. Obrigado, Thiago. Tamo junto, sempre, irmão. E aí, esse foi mais um Papo com Anjo. Fique ligado, semana que vem mais um episódio, sempre muitas novidades, ensinamentos práticos, simples, sem roteiro, de forma simples e transparente para todos vocês. Valeu! Papo com o Anjo.